ok? Eu acho que deve ter ido, né? Bom, vamos lá que eu tenho muita coisa para falar e o tempo está acabando. Bom, sobre as operações aqui de união. Cara, união, olha o exemplo, conjunto A, conjunto B. Se eu for fazer a união entre eles, é simplesmente reunir todos os elementos em um só conjunto, que é o A união B. Através do diagrama, né, tu poderia descrever o conjunto A assim, e o conjunto B assim. Aí tu percebe que o 3 e o 5 são elementos tanto do A quanto do B. Então, a união, o conjunto A união B, seria todos esses elementos. Só que tu não precisa repetir o número 13 e o número 5, porque só bota ele uma vez, tá? Mesmo que ele apareça duas vezes, né? Tu só põe ele uma vez, ok? E um detalhe, A união B, B união A é a mesma coisa. Tá? A união B, B união A é a mesma coisa. Vale a comutativa. Agora, intersecção, o símbolo é o U de cabeça para baixo. E aí quer dizer o que tem igual. Os mesmos dois conjuntos A e B. E o que eu tenho igual neles, o que é comum, é o 13 e o 5. Então, essa é a intersecção entre o A e o B. E vale a comutativa também. A intersecção com B ou B intersecção com A é a mesma coisa, ok? Agora, diferença é de um conjunto você vai retirar alguns elementos. Quais elementos que eu vou retirar do conjunto A? Todos aqueles que estão do conjunto B. Então, fazer A menos B é do conjunto A. Desses elementos, eu retiro alguns. Quais elementos que eu vou retirar? O 3, né, os elementos do B. Então, eu vou retirar o 3, vou retirar o 5, mas eu não vou retirar o 6, porque o A não tem o 6. Como é que eu vou tirar do A um número que ele não tem? Eu também não vou retirar do conjunto A o número 7, pois o A não tem o número 7. Então eu não tenho como tirar dele algo que ele não tem. Eu só vou conseguir retirar o 13 e o 5. E aí, o que sobrou no A quando eu retirei os elementos do B? O 13 e o 5 apenas, né? Sobrou 1, 2 e 4. Agora, B menos A não é a mesma coisa. B menos A, trocando a ordem, é do conjunto B, você retira os elementos do A. Então, tu retira o 13 e o 5. Vai sobrar o 6 e o 7. B menos A, sobrou o 6 e o 7. Ok? Agora, olha a operação de complementar. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com o complementar vendo ele como uma diferença. A diferença eu acabei de te mostrar. É de um conjunto retirarmos alguns elementos dele. Quais elementos que eu vou retirar? Todos os elementos do outro conjunto que eu estou diminuindo, né? Ok? Bom, então, toda operação de complementar é uma diferença. Complementar do B em relação ao A é só tu fazer a diferença. O de baixo menos o de cima. A menos B. Complementar do B em relação a A é fazer A menos B. Ou colocar uma barrinha em cima de quem você quer completar. Cara, olha o exemplo. Eu peguei aquele exemplo lá do início dos números pares. Tá? O A e o B são esses aqui. O B é 2, 4, 6, 8, 10. O A são todos eles, além deles, o 3, o 7 e o 9. Ok? Bom, tu concorda que tá faltando alguns elementos no B para que ele complete o conjunto A? Quem é que está faltando eu colocar no B para que ele se torne o conjunto A? Quem é que eu devo colocar aqui para completar o conjunto A? Para que ele se torne o conjunto A?
é quem não está lá dentro, né? É o 3, o 7, o 9. Então, o complementar do B em relação a A é botar lá dentro quem ainda não está, que é o 3, o 7, o 9. É o complementar do B em relação ao A, 3, 7, 9. Agora, se tu quiser imaginar como uma diferença, tu faz o de baixo menos o de cima. Tu faz A menos B. Toda operação complementar pode ser escrita como uma diferença. O de baixo menos o de cima. Se tu fizer A menos B do conjunto A, você vai retirar todos os elementos do B. Então, tu vai retirar o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Tu vai tirar todos eles do A. Aí, o que sobrou no A? Sobrou o 3, o 7 e o 9. Então, tu tá vendo que pode fazer essa operação como um complementar ou como uma diferença. Tanto faz. Você é que escolhe o que acha melhor. Beleza? Eu prefiro fazer uma diferença. A menos B. Mas é um complementar. 5 minutinhos. Bom, e aqui a gente tem um diagrama aí com as operações entre os conjuntos. Quando A e B não tiverem nada em comum, a união vai ser simplesmente todos os elementos do A e todos os elementos do B, reunindo todo mundo em um conjunto só, ok? Agora, a união B seria esse contorno todo quando tiver intersecção. Só que o número de elementos de A união B é o número de elementos do A mais o número de elementos do B e aí menos o número de elementos da intersecção. Aquela quantidade de elementos que foram contados 2 vezes. E essa formulazinha é a mesma da probabilidade da união. Probabilidade de A união B é a probabilidade do A mais a probabilidade do B menos a probabilidade da intersecção. É a mesma, ok? A união B, a união deles é exatamente o A se o B for um subconjunto do A. Se o B estiver contido no A, ou o A contém B, tanto faz. Aí a união é o próprio A, o maior deles, beleza? Aqui nós vemos a intersecção, os elementos comuns a eles, né? E quando a intersecção é o menor deles, é um deles, ó, a intersecção B é igual a B. Quer dizer que um está contido no outro. O que tem igual neles é todo o conjunto B. Então, todo ele está contido no conjunto A. Ou A contém B. Mesma jogada de antes. Aí a união acaba sendo o maior deles, o A. E o que eu tenho igual, a intersecção, é o menor deles, o B. Agora, intersecção é igual a vazio se não tem nada em comum, né? E aí tu vai dizer que o A e o B são conjuntos disjuntos. Conjuntos disjuntos são aqueles onde a intersecção é vazia, que não tem nada em comum, ok? Olha aqui no gráfico apresentando A menos B. Do conjunto A, retiramos os elementos do B. Só sobrou aqueles elementos que são apenas do A, somente do A, exclusivamente do A. Agora, se A menos B continua sendo A, se do A diminuindo B continuou sendo o próprio A, ou seja, tu não diminuiu ninguém, não retirou ninguém do A, ele continuou sendo ele mesmo. Então quer dizer que nenhum elemento do B está lá dentro. Quer dizer que o A e o B são disjuntos, que a intersecção deles é vazia, né? E a diferença é o próprio A. Assim como B menos A é o B, tá? E aqui no finalzinho nós vemos a região do complementar. Complementar do B em relação a A é quem eu tenho que botar dentro do B para ele completar o A. Complementar do B em relação ao A. Tu pode fazer isso como uma diferença. O de baixo menos o de cima. A menos B. Se tu fizer o A
e tirar os elementos do B, vai ficar essa região cinza, né? Que seria, então, o complementar do B em relação ao A. Quem eu tenho que botar lá dentro para ele se tornar, por completo, o conjunto A.